Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. E hoje a gente vai fazer uma questão bem bacana, uma pergunta aqui que eu vi de uma pessoa lá nas redes sociais e eu achei interessante, resolvi gravar um vídeo falando sobre, que é como você pode fazer uma caixa de texto dentro de um user form lá no VBA e essa caixa de texto se comporte no formato de dinheiro, né? Então é uma questão que eu concordo bastante, eu acho que tem que acontecer mesmo. E o mais legal é que quando você preenche um valor, ele faz o arredondamento desse valor sempre para cima. Ou seja, essa pessoa não quer centavos. Então, se ele calcular alguma coisa, dele fechar com centavos, ele quer arredondar isso para cima. Como que a gente pode fazer isso no VBA? Bom, para isso eu estou aqui num Excel totalmente em branco, tá? Então essa é uma planilha totalmente nova. E o primeiro passo que você tem que saber é que você precisa da guia de desenvolvedor habilitada, tá? Então se ela não tiver habilitada, você não vai conseguir utilizar aí o recurso, tá? Então como que a gente faz para habilitar essa guia? Você vai fazer o seguinte: vem aqui em qualquer outra guia do Excel, vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, olha, em personalizar faixa de opções, tá? Quando eu clicar nesse botão, ele vai pensar aqui um pouquinho, né? É normal ele demorar um pouquinho, tá? Faz parte. E aí aqui do lado direito, você vai vir aqui nessa lista e vai procurar desenvolvedor, tá? Achou aqui, vai marcar essa caixinha e vai dar OK. Pronto, agora você já pode utilizar aí a sua versão com o VBA, tá? Depois você vai vir aqui em arquivo, vai vir aqui em salvar como, tá? Vai dar um nome para o seu arquivo e vai salvar ele na pasta que você quiser, só que tem um detalhe. Quando você for salvar o arquivo, você não vai salvar no .xlsx, tá? Que é o pasta de trabalho do Excel. Por quê? Esse formato aqui ele vai apagar tudo que você fizer em VBA, tá? Então todas as macros, tudo que você fizer lá em VBA vai ser apagado. Então o que você vai fazer? Vai trocar aqui, olha, para pasta habilitada para macro do Excel, que é o XLSM, tá? Então faz isso já no começo para você não esquecer e não ter problemas, beleza? Fez essas duas coisas, daí a gente já pode começar a montar o nosso projeto. Para isso a gente vai utilizar o atalho Alt F11, lembrando, se você estiver aí no notebook, pode ser que você precise utilizar o FN também, tá? Então Alt FN F11, ou ainda você pode vir aqui na guia de desenvolvedor e acessar pelo botão Visual Basic, tá? Então qualquer um dos três caminhos aí vai te ajudar. Você vai chegar aqui nessa janela, que é a interface de programação que a gente vai utilizar aqui para o VBA, tá? E aqui a gente vai então criar um user form muito simples, tá? Eu vou fazer um user form super simples aqui para a gente focar só realmente na configuração dessa caixa de texto para que ela funcione aí para trabalhar com dinheiro, que é uma questão muito comum. A gente usa isso com bastante frequência, inclusive se você quiser aprender a criar outras estratégias aí de caixas de texto que funcionem como data, para número, CPF, RG, qualquer coisa do tipo, deixa aqui, a gente pode te ensinar a fazer. Nos nossos tutoriais maiores aqui a gente também tem essas programações acontecendo aí de acordo com as necessidades de cada projeto, tá? Mas só deixar aqui nos comentários, a gente faz um vídeo falando sobre, beleza? Bom, para criar um user form, você vai vir aqui nessa pastinha em branco, olha, essa parte branca aqui do project, né? Ou seja, do seu projeto, tá? Clica com o botão direito, vem aqui em inserir user form, tá? Clicou ali no user form, ele vai criar essa janelinha aqui para você, tá? E vai aparecer uma janelinha aqui de ferramentas. Se essa janelinha aqui de ferramentas não aparecer para você, não se preocupe. Vem aqui em cima, olha, e clica nesse martelinho com uma chavezinha ali, tá? E aí ele vai aparecer essa janelinha aqui de caixa de ferramentas para você. A gente vai usar ela agora no começo para colocar duas ferramentas dentro desse nosso user form, tá? Dessa vez eu não vou me preocupar aqui em dar nome para o user form, nem configurar o user form. Vou deixar ele bem simples mesmo, só para a gente focar no que a gente precisa fazer ali, tá bom? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou criar uma caixa de texto. Então vou colocar a caixa de texto ali, vou deixar ela maiorzinha aqui, só para ficar mais ou menos o tamanho do user form ali. E eu vou colocar um segundo controle que vai servir só para eu dar o exit ali da caixinha, tá? Vou colocar um botão, por exemplo, tá bom? Então vai ser assim, ó, um formulário bem simplesinho, bem pequenininho, só para a gente configurar essa caixinha de texto aqui, tá? Aí o primeiro passo é, já que eu vou trabalhar com essa caixinha de texto, vem aqui nas propriedades dela. Você pode acessar as propriedades pelo botão F4, lembrando, talvez você precise do FN também, ou aqui pelo botãozinho, né, janela propriedades, tá? E aí você vai dar um nome para essa caixinha aqui, olha. Então, já que a gente vai trabalhar com ela, lembrando, eu gosto de utilizar o prefixo, né, de duas letras,
que me ajuda aí a trabalhar, me ajuda em vários momentos, na verdade. Inclusive tem uma playlist super legal aqui, eu vou deixar como sugestões aqui para vocês, que fala do código mágico aí de VBA, né? Que não é na verdade um código mágico, mas ele é super interessante, porque você consegue fazer com que o próprio VBA comece a programar algumas coisas para você, né? Então isso faz com que o seu projeto fique mais inteligente e que você economize tempo no seu trabalho, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nesse projeto. Ele é um pouquinho mais avançado, mas está tudo bem explicadinho. Qualquer dúvida é só deixar lá nos comentários e a gente também vai te ajudar, tá? Mas enfim, então eu vou chamar aqui de DB valor, por exemplo, já que a gente vai falar de dinheiro ali, né? E aí, feito isso, eu posso fechar aqui as propriedades. A gente vai começar a configurar essa caixinha de texto aqui, tá? Então, para quem não sabe, para quem está começando agora, se eu rodar isso daqui, olha, ele vai aparecer desse jeito, um pop-upzinho lá no Excel, com as funções que eu programar aqui, né? Isso é legal. O que eu posso fazer aqui nessa caixinha de texto, né? Como que eu posso trabalhar com essa caixinha de texto? Bom, primeira coisa se é uma caixa de texto na qual eu vou trabalhar com dinheiro, eu preciso falar isso para a pessoa de algum jeito, né? Eu tenho que dizer para a pessoa, olha, aqui você preenche o valor, né? Então, como que eu gosto de fazer isso? Uma das estratégias que eu mais gosto é a seguinte: você vai vir aqui no código, pode clicar em qualquer parte ali do seu formulário, tá? Pode até apagar aqui essa parte que abriu, não tem problema. E a gente vai fazer o seguinte, ó, para você aprender bem do zero aqui mesmo. A gente vai vir aqui, olha, e vai criar uma variável, tá? Então, criar assim, ó, public, vou chamar de tp valor as string, tá? Lucas, por que você está criando public? Né? Quem já tem um pouquinho mais de experiência sabe que eu poderia criar ali como public, private ou dim, né? Por que eu estou usando public? Para você acostumar, porque é muito melhor num projeto real você utilizar os seus textos padrão num módulo separado, porque daí fica mais organizado e você tem mais facilidade no seu dia a dia, tá? Agora, aqui na prática você não vai precisar de uma public, você poderia colocar um private ali e ele funcionaria também da mesma forma, tá bom? Mas aqui é só para você acostumar que TP a gente costuma usar public para ficar mais fácil nos seus projetos, só para ninguém confundir depois e não entender porque lá quando eu jogo para outro módulo o private não funciona, tá? Então aqui poderia ser public, poderia ser private ou ainda um dim, então qualquer um dos três daria certo, tá? Aí, feito isso, agora que a variável já existe, eu vou vir aqui, olha, no user form, que é o formulário, só que eu quero o evento initialize, tá? Então, eu vou criar aqui, olha, user form initialize, esse daqui eu posso apagar, que eu não vou usar. E aí, aqui dentro, eu vou falar para ele o seguinte, olha, with me, então dá um foco no próprio formulário, and with, tá? E aí, com esse foco no próprio formulário, eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto textbox, que é a tb valor, ponto value, né, o valor daquela textbox vai ser igual a tp valor, ok. Só que para isso acontecer, a tp valor tem que ter alguma informação, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui tp valor é igual, e aí aqui eu vou colocar o texto padrão que eu quero definir, então eu vou colocar aqui valor, 3 pontinhos, por exemplo, tá? Então, quando eu rodar agora, olha, vai aparecer o texto valor naquela caixinha. Então, fica mais intuitivo para a pessoa de que ela precisa definir essa condição ali, que ela precisa preencher o valor. Já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Esse texto valor, ele não pode parecer que é alguma coisa fixa. Ele tem que parecer que é um texto, que é um campo vazio, que é só uma informação. Então, o jeito de fazer isso é você definir aqui, olha, uma outra variável pública também, public, cor tp, por exemplo, as string, as double, tá? Vou deixar os dois separados, eu gosto sempre de deixar tipos de variáveis diferentes separados. Double é um número, tá? Para quem não sabe, double é um número, e tp cor, a cor tp vai ser a cor que eu vou utilizar para esse texto padrão. Então eu vou definir isso também, olha. Então, cor tp vai ser igual RGB, que é o código de cor que eu quero utilizar, o padrão vermelho, verde e azul, né? E aí eu gosto de usar uma cor que eu uso em todos os meus projetos para fazer isso, que é essa daqui, olha, 150,150,150, que é um cinza bem clarinho. Ele dá ali a ideia de um texto apagado, digamos assim, e fica bem legal, tá? Então, essa estratégia aqui já fica legal para você poder montar e já vai fazer aí você ter uma diferença significativa, beleza? Bom,
Depois disso, agora a gente vai começar a trabalhar com a caixa de texto, tá? Então eu vou vir aqui, olha, onde está user form, eu vou procurar aqui a caixa de texto, que é a TB valor. Ele vai aparecer aqui o evento change, né? Que é quando você tem alguma mudança na sua caixa. E é justamente por aí mesmo que eu quero começar, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, o if me.tb valor, ou seja, dá um foco na caixa de tb valor, tá? And o if, beleza? E aí eu vou falar para ele verificar o valor da própria caixa. Então, if.value igual a tp valor. Então, toda vez que o valor ficar igual ao tp valor, then.forColor vai ser igual a md cores, ou melhor, aqui não tem o md cores, né? Aqui é só cor tp. Mania, sempre eu tenho o md cores ali. Então, se ele ficar igual ao texto padrão, você vai pintar ele daquele cinzinha clarinho, que é o 150, 150, 150. Caso contrário, o .forColor você vai fazer ele ficar preto, por exemplo. Então, posso usar aqui o VB Black, que é o preto do sistema, por exemplo, tá? And if. Beleza. Então, agora quando você rodar, ele fica lá valor, tá vendo? Apagadinho. Se você escrever alguma coisa, ele muda para preto. Então já fica legal, tá? Vamos melhorar um pouquinho mais essa informação. Outra coisa que eu vou fazer aqui, olha, é fazer o tab index, tá? Então eu venho aqui no F4. O tab index do botão vai ser 0, olha. Então você vai procurar aqui a propriedade tab index, vai dar 1, você vai tocar para 0. O que isso faz, Lucas? Agora, quando você abrir o formulário, ele vai começar com o botão selecionado e não a caixa de texto, tá? Isso vai fazer com que, quando você altere, ele pule para a caixa de texto. E essa é a diferença que a gente vai programar agora, tá? Então, a gente vai vir aqui na caixinha. A gente tem o evento change, ou seja, o gatilho, né? Para quem não sabe, o evento é o gatilho que aciona esse código que a gente escreveu. Então, a gente utilizou o gatilho de troca de texto, né? De mudança do texto. O próximo gatilho que a gente vai criar, a gente vai vir aqui e vai alterar para Enter, tá? Então, eu posso ter quantos gatilhos eu quiser para o mesmo controle. Eu vou falar para o seguinte, olha, if me.tb valor, ou seja, se a caixa de texto que eu chamei de tb valor deste formulário, que é o me, ponto value, né? Ou seja, o valor dela for igual ao tp valor, then, ou seja, então, me.tb valor.value, né? Então o valor da própria caixinha vai ser igual a empty. O que ele vai fazer com isso? Toda vez que a pessoa selecionar a caixinha e ela está escrito o texto padrão, ela vai limpar aquele texto. E aí depois eu vou vir aqui, olha, no evento exit, tá? E eu vou fazer o contrário, né? Então, if me.tb valor.value é igual a empty, then me.tb valor.value é igual a tp valor. Então, qual que é a mecânica que a gente fez aqui? Olha, quando ele entra, ele apaga o texto padrão. Quando ele sai, se a caixinha por acaso ficou vazia, ele coloca de volta o texto padrão. E aí vai ficar assim, olha. Clicou na caixinha, olha, ele vai ficar limpo para a pessoa preencher o que quiser. Saiu, fica o valor que a pessoa preencheu. Se a pessoa deixar vazio e sair, ele vai colocar de volta o texto padrão, fazendo com que a pessoa tenha a visualização do que ela deve preencher em cada uma das suas caixinhas de texto dentro do seu formulário. Isso fica muito legal e você economiza o espaço daquela label que a gente costuma colocar do ladinho, né? E que, na minha opinião, fica bem feia, porque normalmente o pessoal ainda coloca ela desalinhada da própria caixa. Então é um pouco chatinho de você deixar ela alinhadinha e tudo mais. Então o pessoal acaba colocando meio que de qualquer jeito e, na minha opinião, isso não fica legal. Assim fica uma estética muito mais interessante e uma cara ali de projeto mais bacana também. Lembrando, isso dá um pouquinho de trabalho, porque no projeto você costuma ter várias caixas, mas tem como você utilizar módulo de classe para fazer toda essa parte de programação aqui para você. Já ensinei isso aqui no canal, tá bom? Bom, mas enfim, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa caixinha, né, e vou criar um pouquinho mais de código para ela. Agora, eu tenho que controlar uma outra coisa. Se ela é uma caixa que tem dinheiro, né? E lembrando, a gente vai voltar aqui no exit depois, tá? Então não se esquece que a gente vai voltar aqui nesse exit depois, a gente vai melhorar ele. Mas, se é uma caixa que a gente vai preencher dinheiro, então o legal é que ela se comporte recebendo apenas valores que tem a cara de dinheiro. E agora que vai começar a ficar mais interessante. Então aqui no evento enter, ao invés de eu colocar empty, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aspas, R cifrão,
0,00, para parecer que quando eu entrei naquela caixinha ela ficou com R$0. Isso é legal. Outra coisa que eu quero alterar é o seguinte: se é dinheiro, eu não quero que a pessoa possa escrever texto dentro daquela caixa. Como que eu faço isso? Eu vou criar um novo evento, que é o evento KeyPress, tá? Então, o evento KeyPress, eu vou falar para ele o seguinte, olha: if kiosk é menor do que 48, que representa o número 0, or kiosk é maior do que 57, que representa o número 9, then kiosk é igual a 0, tá? Então, se a pessoa digitou uma tecla, né, um texto, uma informação, um símbolo, que não é número, ou seja, está fora do range de 48 a 57, ele vai trocar esse kiosk, ou seja, esse código de texto por 0, o que faz com que ele desligue o teclado. Então, a partir de agora, naquela caixa de texto, a pessoa só consegue escrever números, ela não consegue escrever texto, tá? Só que como que ele vai ficar com o formato bonito de preenchimento ali do dinheiro, né? Então, para isso eu vou fazer uma outra estratégia, que é o seguinte: eu vou melhorar esse nosso evento KeyPress aqui. Eu vou mandar esse demo aqui para baixo, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, olha: exit sub and if. Então, nesse caso, se a pessoa digitou texto agora, ele vai jogar essa informação aqui para baixo. Agora, caso contrário, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir uma variável, então dim valor as double, tá? Então, uma variável do tipo número, que eu estou chamando de valor, e eu vou falar o seguinte, olha: with me.tbvalor and with, tá? E aí, vou fazer com que ele calcule esse novo valor para mim. Então, o valor é igual ao cdbr, para transformar isso aqui em número, visto que a informação da caixa de texto, ela é um texto, por mais que ela pareça um número, ela é um texto. Então você tem sempre que transformar isso em número para evitar erros de cálculo, tá? E eu quero transformar o próprio valor, só que eu vou value, e eu vou colocar um e-comercial chr do kiosk, ou seja, a própria informação que a pessoa está digitando. Eu vou colocar o valor que já existe na caixa e o número novo que a pessoa está digitando vai aparecer à direita. Depois eu vou fazer o seguinte: vou colocar isso aqui vezes 10, para que ele avance uma casa da direita para a esquerda, fazendo com que ele dê a ideia de que ele está aumentando ali esse valor gradativamente, tá? Isso vai fazer com que a caixa tenha uma mecânica de preenchimento mais interessante. E aí depois eu vou dizer que o ponto value, ou seja, o valor da caixinha, vai ser igual ao format do variável valor no formato de dinheiro, que é o R-cifrão, jogo da velha, e atenção aqui, vírgula, jogo da velha, ponto 00, tá? 0,00, né? Então 0.00. Fecha aspas, fecha parênteses. Por que é trocado aqui, olha? Porque o VBA ele é feito em inglês, então o padrão vírgula e ponto ele é invertido no inglês, então toma cuidado com isso. Se você errar e colocar ponto e depois vírgula, ele não vai funcionar corretamente, ele vai ficar esquisitão, tá? E depois disso eu vou fazer o seguinte, ó, kiosk é igual a 0, tá? Então fazendo isso, ele vai zerar e vai tirar ali esse preenchimento, porque você já preencheu a tecla aqui atrás, então você não precisa que ele coloque esse número ali novamente, tá? Então assim ele vai ficar mais agradável. Beleza, vamos rodar aqui essa caixinha. Então clicou, ele ficou R$0, tentou texto, não vai, digitou o número 1, ele virou 1 centavo, 2, 12 centavos, 3, 1,23 e assim por diante, já fica bem legal. Agora, qual que é o próximo passo? Quando a pessoa apagar, percebe que ele está apagando e está quebrando toda essa estratégia. Então a gente vai melhorar essa parte também, tá? Para isso a gente vai vir na caixinha e vamos colocar mais um gatilho, que é o gatilho keydown, tá? Então o evento keydown aqui. Qual que é a diferença de keypress e keydown, né? O keypress ele pega o símbolo, então ele controla o símbolo que a pessoa está digitando. O keydown ele controla a tecla. A diferença disso na prática é o keypress ele pega tudo que escreve, texto, caractere especial, números. O keydown ele pega isso também, só que ele também pega as outras teclas, como por exemplo delete e o backspace, que são duas teclas que a gente vai utilizar, tá? Ele tem um código para cada tecla, que é o código keycode, que é o código que a gente vai utilizar aqui, tá? Então por isso eu vou fazer o seguinte, olha: if keycode é igual a 8, ou melhor, vou até começar pelo mais fácil, a 46, then me.tb, e até se você quiser, você pode até fazer o seguinte, ó:
o ifme.tbValor, para ficar mais curto o código, tá? Joga aqui para frente e já coloca o endWith aqui. Endwith, tá? Então, se o keycode for 46, quer dizer que a pessoa apertou o botão delete do teclado, tá? Então ponto velho é igual a R cifrão 0,00. Ou seja, toda vez que a pessoa apertar delete agora, naquela caixa, independente do que esteja preenchido, ele vai zerar o valor. Isso é bacana, porque assim a pessoa vai ter uma tecla que zera independente do valor que tiver, tá? Então fica bacana ali o funcionamento. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar de novo a variável dim valor as double, igual a gente fez no keypress, tá? E aí eu vou, da mesma forma, também calcular esse novo valor de forma simples, só que invertida. Então, valor if, né, keycode igual a 46, 8 é o backspace, né, que é aquela tecla que a gente usa para apagar os números, né? Then, deixar aqui um end if, e aí eu vou falar para ele o seguinte, né? Se a pessoa por acaso digitou então o 8, né, ou apertou o keycode, ou backspace, quer dizer, o que eu vou fazer ali? Eu vou pegar com que ele crie a variável valor vai ser igual ao cdbl, e aí aqui eu vou fazer um esquema que é o seguinte, eu vou pegar todos os dígitos que eu tenho na minha caixa de texto menos o último, porque eu quero justamente apagar o último dígito. Para fazer isso eu vou usar um left do próprio valor, do ponto velho, né? Pegando aqui o len do ponto valor menos 1, né? Então isso daqui vai fazer com que ele pegue todos os dígitos que você tem lá na sua caixinha de texto, menos o último à direita, como se tivesse sido apagado já. E depois que você fez isso, você vai dividir esse número por 10, né? Então para fazer com que esse número, ele agora, se eu antes andei da direita para a esquerda, agora ele vai andar da esquerda para a direita. Tá, então reduzindo ali uma casa decimal desse número. E aí, né, deixa eu só fechar ele aqui certinho. Então ele vai pegar aqui, len, tudo mais, bonitinho. Beleza, faltou fechar um parênteses aqui. Pronto, agora tá certo. Deixa eu só acertar aqui. Aí. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a esquerda, pegando o último, todos os dígitos menos 1, transforma isso daqui em número e depois divide por 10. E aí esse valor eu vou colocar dentro da própria caixinha, né? Então, ponto velho é igual a format do valor no formato de dinheiro. R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. E agora, toda vez que a pessoa apertar o backspace, ele vai fazer essa estrutura. Última coisa que falta fazer é fazer o keycode igual a 0, também para ele não apagar duas vezes. Vou salvar o programa. Opa, salva lá, né? Eu não salvei aqui, então você mas vai salvando. Vou rodar e vamos testar. Então, acessei, beleza. A saída dele, você vai ver que eu vou precisar mudar, a gente vai mudar daqui a pouquinho, tá? Mas se eu preencher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, ficou 1264,56, perfeito. Delete, voltou a ser 0, maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou apagar, olha. Então eu apaguei, ele virou 123,45. Vou apagar de novo, vai ficar 12,34. Apagar de novo, fica 1,23 e assim por diante. Então já fica bem bacana ali a mecânica, uma estrutura legal. Bacana. Agora como que a gente faz a estratégia que era justamente a pergunta inicial, né? Então eu tenho aqui um valor desse tipo, eu quero que quando ele saia da caixa, ele arredonde esse número para cima, aqui no meu caso. Tá? Então essa é uma mecânica bem bacana de fazer e é super simples também. Para isso eu vou melhorar aqui o evento exit do meu projeto, tá? Então eu vou até trocar ele aqui e vou falar para ele o seguinte, ó, o if me.tb valor, deixar aqui um end with. E eu vou começar a verificar como é que ficou aquele valor. Então, if.value é igual a R cifrão 0,00, ou seja, se ele ficou zerado, then ponto value é igual ao tp valor, né? Então, se ele ficou zerado, coloca de volta o texto padrão, tá? Ou seja, se eu rodar assim, deixar ele zerado e depois sair, ele vai voltar o texto valor. Isso que a gente falou aqui, tá? Agora eu vou fazer uma outra questão. Se ponto velho é igual a tp valor, then exit sub, para não dar nenhum bug aí para você, tá? Então se ele ficou com tp valor, então tá ótimo, não precisa se preocupar com mais nada.
Caso contrário, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar aquele valor, tá? Então eu vou falar para o seguinte, olha aqui, o ponto velho vai ser igual ao worksheet function do roundup. Isso aqui é a fórmula, tá? Worksheet function, pessoal, é você utilizar uma fórmula do Excel dentro do VBA. Tá? Então, worksheet function é uma função da sua worksheet, ou seja, da sua planilha. Então, eu estou usando uma fórmula do Excel no VBA. Roundup é uma fórmula do Excel que serve para você arredondar para cima. Tá? Também tem o round down, tá? Então tem o arred, que serve para fazer outros tipos de arredondamento. Round down arredondando para baixo, e o arred ele segue ali a regrinha de arredondamento convencional. Tá? Então o round up, porque eu quero arredondar só para cima, e eu quero que ele faça o seguinte, quem que ele vai arredondar? O próprio valor. Então ponto velho, vírgula, o número de casas decimais que eu quero que ele use. Eu quero que ele use essas casas decimais em formato sem nenhum centavo. Então eu vou colocar 0 ali. Tá? Vou fechar esse cara. Tem uma questão aqui que eu preciso consertar. Por quê? Esse velho, ele está lá dentro de uma caixa de texto, ou seja, ele é um texto. Então eu vou fazer cdbl do velho. Tá? Então para que ele transforme primeiro isso daqui em número. Tá? Só que eu quero que ele continue sendo apresentado no formato de dinheiro. Então eu vou falar para ele que o ponto velho vai ser igual ao format dessa informação que eu acabei de calcular no formato de dinheiro, que é o R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Então, fazendo desse jeito, ele vai pegar aquela informação, vai converter, né, calculando ali esse round up, ou seja, se arredondar para cima, e depois volta a apresentar no formato de dinheiro. Então, isso aqui faz com que você tenha essa mecânica aí funcionando de forma bem legal. Vou rodar aqui, vamos testar. Então eu vou colocar um valor qualquer que tem centavos, então ele tem que terminar 12.347 quando eu sair da caixinha, né? Então, olha, ele deu um falso aqui. Vamos consertar isso daqui, vamos ver por que ele deu ali esse falso, né? Então, ele está pegando aqui o ponto velho. Ah, tá. Aqui, olha, eu coloquei duas vezes ponto velho igual ponto velho, né? Então, por isso que ele deu erro. Sempre teste que você está fazendo, porque aqui eu só digitei duas vezes a mesma coisa. Então, vou apagar, tá? E vou dar um F8 aqui. Ele vai dizer que não vai me deixar preencher, porque eu limpei ali as informações. Vamos rodar aqui de novo. Deixa eu só dar uma conferidinha. Então, o valor da própria caixinha vai ser igual ao format do worksheet function do roundup do cdbl do próprio ponto velho. Beleza, vamos rodar, agora vai funcionar melhor. Então vou colocar aqui, olha, 1234, ele vai virar 1235, já arredondando ali os centavos. Então percebe que dá certinho e ele funciona legal. Daí você pode testar aqui com o valor que você quiser, sempre que você sair ele vai arredondar esses centavos jogando esse valor ali para mais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. É uma dica rápida de se fazer, bem bacana, e pode deixar aí seus formulários mais interessantes para quem precisa fazer essa questão de arredondamento ou para quem precisa aí aprender a fazer uma caixa de texto formadinha de forma legal. Qualquer coisa, deixa aqui sua dúvida, segue a gente, isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a chegar para mais pessoas e você sempre acompanhar aqui nossos conteúdos. Beleza? Fico por aqui, até a nossa próxima aula.